Olá, é com grande satisfação que estamos aqui novamente para a divulgação do trabalho da Amélia Rodrigues, do livro Primícias do Reino. Hoje, o capítulo 20, Jesus. Mas antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma prece, rogando a proteção de Jesus, os nossos anjos da guarda, para que possamos, através desta leitura, incentivar os nossos amigos a estudarem, a praticarem as lições do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei, banhando a natureza de incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras ditas e instruções finais e significativas, e delineadas as rotas para as tarefas do futuro. Nimbado por indefinível claridade, ele ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho no porvir. A montanha na Betânia diminuía, os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos, sob sua inspiração. Convivera entre aquela gente simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Já sabemos de quem estamos nos tratando aqui, né? O nosso Mestre Jesus. Apagara-se para ministrar humildemente e descera para melhor servir. Dispensara intermediários nos seus planos e viera a ele mesmo participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado desvelo, de modo a infundir pelo exemplo as lições firmes do dever e da abnegação. Prevendo as consequências políticas, sociais e espirituais da sua mensagem na história dos tempos, podia divisar desde já as legiões dos que se deixariam sacrificar e se viciar, permanecendo fiéis aos postulados da verdade até a morte infamante. Assim pensando, o Rabi inundou-se de inusitada alegria. Os conquistadores preparavam soldados e mercenários, infundindo o terror, e utilizavam-se das estratégias bélicas estabelecidas pela impiedade, pela espionagem, pela traição. Combatiam corpos, espoliavam cidades, esmagavam as aspirações dos povos enfraquecidos. Ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável.
O campo talvez ficasse muitas vezes juncado de cadáveres dos seus legionários que se dariam sacrifício, mas que jamais sacrificariam outrem. Oferecera-lhes os instrumentos desconhecidos até então, da concórdia e da mansidão, e inaugurara um estranho e singular modo de combater, o combate da não-violência. Para ele, por essa razão, no entanto, aparentemente não houve lugar no mundo. Todavia, as lições vivas e incorruptíveis do seu amor brotaram bênçãos, e o punhado de espíritos revestidos pelas vestes carnais que ficavam na retaguarda, paulatinamente alcançariam os altos e inamovíveis objetivos a conquistar logo mais. Era um singelo pólen que, entretanto, fecundaria a humanidade inteira, venceria as distâncias e os tempos. No infinito das horas, chegaria o momento da comunhão final com os amados e o triunfo total sobre as misérias que convulsionavam as mentes e os corações. Recordou-se daqueles homens e mulheres arrancados dos seus quefazeres diários para a incomparável jornada do socorro fraternal. Nem eles mesmos se aperceberam da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Acarinharam meses a fio estranhas e ingênuas esperanças. Lutaram entre si, disputando primazia, sonharam quiméricos triunfos, aspiraram a honrarias banais. Agora, lentamente aclaradas as interrogações que perturbavam a faculdade de raciocinar e nublavam os seus sentimentos vacilantes, podiam pressentir a elevada responsabilidade de que se encontravam, por fim investidos. Sairiam pela terra qual discreto perfume de poderosa impregnação, e por onde passassem, sem o perceberem, deixariam sinais inapagáveis. Escolhera-os de diversas procedências, corações comprometidos com os vários mistérios do dia a dia. A uma mulher habituada aos coxins de sedas e à sedução, oferecera-lhe o valor e as forças para, renovada, por exemplo, vivo, da vitória do espírito sobre a carne putrescível. Tocara jactancioso doutor da lei, ensejando-lhe penetração profunda no complexo mecanismo dos renascimentos purificadores. Assinara a um administrador fiel as esperanças do reino, restituindo-lhe a filha enferma em eloquente atestado sobre o valor da saúde espiritual. Confundira com o verbo simples e as atitudes desataviadas os hipócritas e mentirosos, os enganadores e os que se compraziam na malversação dos valores de toda a natureza. Os amigos, íntimos comensais de toda hora, acolheram-os entre as funções modestas do povo, adestrando-os em regime de austera disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limites. Sabia que a sua voz eles a levariam cantando, suarentos e trôpegos,
mas resolutos e conscientes, a todos os espíritos lenindo as terríveis ulcerações que minavam o organismo da humanidade. As mãos da cupidez e da criminalidade se levantariam, todas as torpezas seriam arregimentadas, as mais infames armas seriam utilizadas contra, enquanto eles ficariam fiéis a seu testemunho, percorrendo a terra. Podia vislumbrar as labaredas e as cruzes, os animais e os gládios, as crueldades ímpares e as perseguições implacáveis que movimentariam contra eles, sem lhes diminuírem o ânimo, nem lhes quebrantarem a coragem, pois que sustentavam na igreja da revelação assentada na rocha da verdade, com a argamassa do seu sangue e o selo da sua ressurreição, ficando reservado ao futuro o resultado do exílio por amor. O cordeiro confraternizaria com o lobo, e o joio cederia lugar ao trigo, enflorescendo a gleba humana com as bênçãos da paz integral. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Entoavam as vozes angélicas, saudando o Rei excelso, que chegava ao solo do Altíssimo. O divino amigo, além da esfera de sombras em que ficaram os homens embrulhados em paixões e ansiedades, com o espírito túmido de confiança, abriu os braços e toda a harmonia balbuciou, pensando naqueles que o seguiriam através dos tempos. Pai nosso, que estais no céu, e retornando ao seio daquele que o enviou, sem se apartar, porém, dos lutadores da retaguarda terrena, até a consumação dos evos. Desde então, o sofrimento e a dor encontraram amparo em débeis mãos que se fortalecem ao contato do trabalho cristão. Por onde passe a hidra da guerra, semeando cadáveres e destruição, seguem em pós corações abnegados, atendendo à viuvez, a orfandade, o abandono e a miséria. E passado já 2000 anos, as guerras ainda continuam e na atualidade a gente pode perceber que essa animalidade ainda, esse instinto ainda está muito presente nos corações dos seres humanos, que por questões econômicas, políticas, orgulho racial, seja lá qual for, e se existe motivo para a guerra, ainda permanece nos tempos de hoje, causando dor, causando todos esses sofrimentos que acabamos de citar aqui. Porém, passados esses 2000 anos, a letra, como a gente costuma dizer na doutrina espírita, conseguimos arrancar o espírito da letra, das obras do Mestre, da sua vida, sua passagem, descrita pelos seus discípulos, seus apóstolos, e até hoje pode consolar corações para, não só hoje, mas como para a eternidade, trazendo conforto a essas situações tão precárias espiritualmente falando.
Em toda parte ele tem estado presente, e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Vivência evangélica. Essa vivência evangélica é no mais amplo significado do termo. Tudo que está descrito no Evangelho, que é a vida de Jesus, nós temos que praticar. Ele deixou o seu exemplo, como acabamos de ler aqui, ele mesmo veio dar o exemplo de como se fazer. Então, só cabe a nós segui-lo, e com essa leitura a gente espera que a gente estimule outros corações a ler, a estudar, porque desta obra a gente consegue reter muitas lições para o consolo e principalmente para colocarmos em prática esses divinos ensinamentos do Mestre. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.